Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Salve, salve! Olá, vocês! Estamos em mais um episódio de Invista com o Thiago. Claramente eu não sou o Thiago Reis, eu sou o Lucas Goldstein, mas ele está aqui comigo, o fundador da Suno Research, Thiago Reis. Muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada, dependendo do horário do nosso ouvinte. Boa tarde, Lucas. Já estou gravando aqui com você 3 da tarde, mas quem estiver nos ouvindo no outro horário pode adaptar o bom ao período do dia que você estiver nos vendo aí. É um prazer enorme estar aqui com você e também com o Felipe Tadevaldo, certo, Felipe? Opa, Thiago. E aí, Lucas, tudo bem com vocês? Prazer aqui estar novamente gravando no podcast, né? Espero aí que saia coisas boas aqui da nossa conversa. Como eu te identifico, Felipe Tadevaldo? Influencer, mago do Twitter? Sócio da Suno, colaborador da Suno, influencer, de tudo um pouco aí, né? Analista. Fala a verdade, você é um robô, vai, cara. E nunca te viu? Tem gente que, o pessoal fica brincando que eu sou um robô. Eu uso uma foto aí nas minhas redes sociais. Vocês acham que aquela foto é fake, pô? Eu tenho que atualizar, eu acho. Na próxima a gente coloca a voz do Google no lugar do Tadevaldo. Eu acho que talvez dê na mesma, ou não. Não, né? Você é uma pessoa, você vive num cantinho reservado em Floripa. Quando você vier pra São Paulo, vamos tomar um rango? Eu não sei se você vem pra São Paulo um dia após pandemia, né? Pois é, tava planejando aí, né? Mas veio essa pandemia e atrapalhou tudo de vez. Vamos ver aí se a situação melhora, né? Sobre o que a gente vai falar hoje, Lucas? Vamos falar sobre margem de segurança, um conceito importantíssimo para o investidor de valor, não é mesmo, Thiago? Exatamente. Eu queria saber primeiramente do Felipe e do Thiago, o que é margem de segurança de ações? Quem acabou criando essa técnica? Como isso aconteceu? O conceito de margem de segurança, quem criou foi o Benjamin Graham. E basicamente ele consiste de você fazer uma análise de um ativo, estimar quanto deveria valer aquele ativo e somente comprar esse ativo quando existir a margem de segurança. O que isso quer dizer? Somente quando existe uma margem em relação ao preço justo. Se você chega num preço justo de 100, comprar aquele ativo a 100 não é necessariamente um melhor negócio do mundo. Você está comprando pelo preço bem precificado. Se você pode comprar esse ativo de 100 por 70, 80, isso não acontece todo dia, geralmente acontece em crises, acontece em momentos de maior turbulência, seja com a empresa, seja com a economia, aí você já está fazendo um negócio melhor, você está comprando quando tem a chamada margem de segurança. É esse o conceito de margem de segurança. E como é que a gente calcula isso, Felipe e Thiago? Tem uma técnica específica? Bom, a gente sempre volta para a questão do valuation, né? Você vai ter que estimar o preço de alguma coisa, né? Você quer comprar um apartamento, você não pode sair comprando a qualquer preço, né? Os recursos são limitados de todo mundo e por conta disso você tem que estimar quanto deveria valer aquele apartamento, né, para você estar fazendo um bom negócio. E a mesma coisa se aplica ao investimento em ações. Você tem que fazer uma precificação de quanto deveria valer aquele ativo. O problema de fazer a precificação é que exige-se que você tenha premissas. Premissas vão ser dadas diferentes por investidores diferentes. As pessoas têm seus viés, as pessoas têm as suas opiniões. Tem gente que, na hora que vai fazer analisar, sei lá, o Facebook acha que essa empresa vai acabar rápido e tem gente que acha que a empresa vai continuar crescendo. Isso tudo vai se refletir no valuation de cada uma dessas pessoas. O segredo é você fazer boas estimativas baseadas em boas premissas. Geralmente, quem estuda mais, quem está mais bem informado, quem tem mais experiência, costuma fazer uma análise melhor do que quem não tem todos esses atributos que eu acabei de falar. Valuation é subjetivo, né? Depende de premissas e dependendo das premissas que você colocar ali no modelo, o modelo acaba sendo muito sensível a elas, né? Então tu pode variar aí de forma extremamente expressiva, né? O resultado, um preço justo. Então digamos que o investidor
que pega aí vamos supor, Facebook, como o Thiago falou, e ele coloca no seu modelo, nas suas premissas, né, uma taxa de crescimento muito alta, o Facebook ganhando ainda mais margem no longo prazo, que eu acho até meio difícil, né, mas enfim, o Facebook ali, enfim, um cenário totalmente otimista, esse investidor pode chegar em um valor totalmente diferente, né, do que aquele que talvez seja mais conservador, coloca ele no seu modelo, nos seus cálculos, premissas mais conservadoras, um crescimento menor, margens menores, ou até, quem sabe, até pregando aí o seu modelo até o fim do Facebook, dependendo aí num prazo longo ou médio mesmo, né, ou pelo menos que a empresa venha acabar reduzindo o seu tamanho. Então, valuation é extremamente subjetivo, mas como a gente pode resolver isso de uma certa forma? A análise de sensibilidade pode ajudar. O que é isso? Basicamente, o investidor ele traça vários cenários, né, para aquela empresa, um cenário otimista, um cenário base e um cenário pessimista, ou um cenário conservador. E depois ele faz, então, a média, né, desses três cenários, atribuindo pesos ali, e ali ele pode chegar, então, num preço médio, considerando todas essas variáveis, né? Ele pode até, inclusive, colocar um peso maior no seu valuation em premissas que ele acha mais factíveis, né? Como, por exemplo, de repente, ele acha que para Facebook ser conservador faz mais sentido, porque é um business altamente dependente de tecnologia, e é muito dinâmico, né? Todo esse mundo virtual aí de internet, redes sociais. A gente viu que muitas redes sociais já deixaram de existir, outras entram e atingem o auge e depois começam a cair. E esse investidor pode aí atribuir pesos, né, a esses cenários e assim chegar a um valor que ele considera justo, mas ainda assim não vai ser algo 100% exato, né? Sempre tem a subjetividade, até porque, mesmo fazendo a sensibilidade, outro investidor pode também fazer uma sensibilidade com premissas diferentes. Na média, esse valuation, através de análise de sensibilidade, pode te dar mais ou menos um parâmetro mais factível, né? Um resultado mais em linha com a realidade, em linha com o que vai ocorrer, mas também não é um fato, né? Ou seja, no fim das contas, valuation é arte e valuation é dependente de premissa. Eu fico imaginando, na minha vivência de humanas, como é que se desenvolve um modelo. Você acha interessante dar essa ideia pra gente? Como é que vocês acabam usando essas premissas na prática para, digamos assim, prever, entre aspas, o futuro de um negócio? Primeiro que eu acho que existe uma coisa que é o futuro do negócio e outra que é o valuation, né? A gente tem que separar essas duas coisas. Às vezes um futuro de um negócio mediano, no preço bom, pode ser um bom negócio. Então a gente tem que separar essas duas coisas. E como fazer valuation e como tirar boas premissas do futuro. Acho que são duas perguntas totalmente diferentes. Né? Valuation basicamente existe de duas formas. Você pode fazer valores de múltiplos ou tentar trazer os fluxos futuros a valor presente. Né? Então, seja dividendos, fluxo de caixa, etc. Essas são as duas escolas do valuation. Agora, como obter premissas futuras de um ativo, eu não conheço nenhum outro caminho a não ser pesquisa profunda. Você tem que conversar com o máximo de pessoas da cadeia produtiva, competidor, regulador, cliente, funcionário, ex-funcionário, acionista, ex-acionista, peers do exterior. É um ambiente de conhecimento contínuo que nunca para, nunca termina, e é isso. Quem geralmente ganha, quem faz a pesquisa mais profunda. E no fim das contas, também não acaba sendo algo 100% certo, né? Nada no mercado tem essa exatidão, mas com certeza o cara que se aprofunda, tem acesso a pesquisas, a consultorias, né, especializadas. Muitas empresas fazem projeções, né, com base aí no histórico e também perspectivas de mercado para determinados setores. Por exemplo, tem setores que são menos penetrados, né, ou seja, são setores que aqui no Brasil tem um potencial maior que não tem lá nos Estados Unidos. Então, é natural que aqui em determinados setores a gente pode ver um crescimento maior para esse segmento do que em outros países. E é claro que empresas bem geridas, que têm uma execução qualificada, né? Porque no fim das contas tudo vai depender aí da gestão, de conseguir capturar, né, o crescimento desse mercado. Aí o investidor consegue ter realmente uma ideia, né, dessas estimativas de crescimento.
Mas, como o Thiago falou, no fim das contas vai depender aí muito de pesquisa e o investidor aí, o analista que se aprofundar mais, né, no caso, consultar aí o máximo de fontes possíveis e entrar a fundo mesmo, né, de cabeça nesse negócio, o cara tende a ter aí um resultado melhor, né, nessa, entre aspas, prevendo o futuro, né, essa previsão. Quero saber quem que de famoso, de bem-sucedido, acabou usando essa margem de segurança na hora de investir. Acho que todos os grandes investidores aí que seguem essa escola do Value Investing, né, utilizam cada um da sua maneira este conceito. O Warren Buffett é o principal, né, Charlie Munger também, mas existem vários outros investidores que utilizam esse conceito. Aliás, eu acho que é muito difícil você investir de maneira fundamentalista, né, investir seguindo os fundamentos da empresa sem utilizar esse conceito. Uma coisa anda de mãos dadas com a outra. O próprio Peter Lynch, né, ele acabava utilizando ele, apesar de ser algumas variáveis um pouquinho diferentes ali na sua metodologia. O Peter Lynch também é um investidor aí, de relevância, né, que teve um desempenho muito, muito bom, foi certamente acho que um dos investidores mais rentáveis aí da história, né, que tiveram maiores rentabilidades da história. Ele também utilizava essa margem de segurança na medida que ele procurava ali comprar empresas que apresentavam, né, um potencial de crescimento ou uma atratividade nos preços justamente abaixo do preço que ele considerava ali justo, né, ou seja, tentava conseguir tirar esse gap aí, né, entre o valor e preço. Usar só a margem de segurança, vocês acham uma boa estratégia ou ela tem que estar conciliada com outros conceitos? Quais desses conceitos vocês gostam de usar também, essas técnicas? Na verdade, o conceito de margem de segurança, ele é uma questão matemática, obviamente, mas vem toda uma retaguarda de análise atrás. Não adianta falar, vou fazer só margem de segurança. Tá, beleza, e aí? Você vai calcular o valuation baseado no quê? Né? Você tem que ter premissa. E daí premissa você vai ter que ir para campo, você vai ter que, às vezes, sujar a sola de sapato, entendeu? Vai ter que sujar o sapato ali para ir para o campo e obter as premissas. A margem de segurança não é uma coisa sozinha, ela é o resultado de uma construção de uma análise que vai uma série de conceitos ali, de pesquisa de campo, de conversar com um monte de gente, enfim, como que você projeta negócio? Você tem que olhar para o ambiente que você está inspirado. Se você começar a fazer valuation só baseado no Excel e tirar número da cabeça, eu acho que você não vai ter muito sucesso. Ah, não, estou fazendo uma área de segurança, beleza. E em cima do que você está fazendo as premissas? Daí o cara trava, né? Por quê? Porque não pesquisou as premissas. Então, o conceito de área de segurança, cara, é muito importante, mas o mais importante de tudo é você ter as premissas completas ali, ou mais completas que for possível. Assim, garbage in, garbage out. Se você botar lixo na premissa, vai sair lixo no valuation, vai sair lixo na sua potencial margem de segurança. As coisas andam meio de mãos dadas, certo, Felipe? É interessante esse ponto, porque muita gente, principalmente agora com essa, entre aspas, democratização, né, do investimento, enfim, a gente vê pessoal no Instagram, e pessoal até que tem pouca experiência no mercado, pouco conhecimento até, fazendo, entre aspas, valuation, né, e mostrando ali se vale ou não a pena comprar uma empresa, e muita gente vai direto para a parte do valuation e esquecem do negócio, né, então são pessoas ali que, não só esses influenciadores, alguns deles, né, mas até investidores, aí, novatos, enfim, que acredito que só realmente para ter sucesso basta fazer valuation, e aí realmente, como o Thiago comentou, como é que tu vai fazer um valuation se tu não conhece do setor, se tu não tem ideias das premissas de utilizar, se tu não conhece do negócio, do modelo de negócio, tem regulação, tem barreira de entrada, como é que é a perenidade desse negócio, né? Tudo isso aí tem que ser avaliado. Então eu costumo dizer que o valuation é até um passo final, né, numa análise. Ele deve vir aí, pelo menos na minha opinião, depois, né, de se conhecer do negócio, conhecer dos seus competidores, conhecer os seus gestores, suas estratégias, suas expectativas também do setor, e aí sim o investidor vai para o valuation, que é justamente para avaliar se esse negócio está ou não valendo a pena. É claro que terão casos aí, e eu também muitas vezes faço isso, que dependendo do negócio eu vejo que está aparentemente muito barato,
pelo menos assim, pela análise de múltiplos, né? E depois eu vou eu vou estudar um pouquinho melhor o negócio, mas nunca, de jeito nenhum, comprar só porque aparentemente está barato, ou sair colocando qualquer premissa aleatória, né, em valuation, que isso aí não vai dar certo. Então, o valuation geralmente ele é, ele é muito importante numa análise, mas num conjunto da obra, né? E ele geralmente aí, pelo menos na minha opinião, ele tem que ser ali um dos estágios finais de uma análise, que é quando o investidor já aprovou ou pelo menos já entendeu, né, do modelo de negócio e do que aquela empresa efetivamente faz, como ela faz dinheiro. E aí sim ele vai partir para essa análise aí de avaliar, né, o preço justo ou quanto realmente essa empresa poderia ou deve valer. Completando aqui o Felipe, muita gente acha que saber fazer conta, ter uma planilha de Excel que você vai fazer valuation, já é o suficiente. Não, você tem que ter as premissas. Eu tenho setores que eu nem arrisco fazer valuation. Por exemplo, empresas americanas de biotecnologia. Cara, eu não sei nem avaliar, porque se o FDA americano mudar uma vírgula lá no parecer deles a respeito de uma certa droga, viabiliza ou não a droga. Então, a grande questão nesse tipo de empresa é a aprovação da droga. E isso aqui que vai determinar o valuation da empresa. Se você não sabe se aquela droga tem chance de ser aprovada ou não, cara, seu valuation vai ser uma droga, literalmente, né? Então, as premissas são mais importantes ou tão importantes do que a planilha em si. A planilha é uma consequência. Se você botar garbage na planilha, né, lixo na planilha, vai sair lixo do outro lado. Não é culpa da planilha. Ah, não sei fazer valuation. Valuation é só uma etapa. Né? Se você souber fazer valuation, você não vai também ter resolvido todos os problemas do mundo. Você não vai estar sabendo precificar tudo. Tem coisas que eu nem me arrisco a precificar. Tem coisas que são difíceis de precificar porque dependem do macroambiente. Beleza, vamos comprar, sei lá, uma empresa de imóveis sei lá, em algum país desse que tem guerra. Cara, se a guerra parar, o imóvel vai valer. Se cair uma bomba no imóvel, vale zero, entendeu? Olha só as premissas que você tem que avaliar quando você for fazer um imóvel, valuation de um imóvel, sei lá, num país em guerra. São coisas muito complexas aqui, né? Foge um pouco da planilha de Excel. Mas, enfim, esse é um pouco do dia a dia do analista aqui que a gente está trazendo para vocês. Vocês já tiveram algum momento na vida e na carreira de vocês que vocês também já foram ratos de Excel e ficar mais na planilha e menos no dia a dia? Não, assim, tem uma frase, acho que é do Warren Buffett, cara, que diz mais ou menos assim: se você precisa de uma planilha para saber se é um bom negócio, provavelmente não é. Né? Eu acho que a planilha ali é mais para confirmar uma tese que você tem do que qualquer outra coisa. Não é para ficar muito tempo na planilha. Essa é a minha opinião. Eu tenho uma visão parecida também. Acho que a planilha é um complemento, né? Ela faz parte ali de uma etapa, serve ali, claro, para confirmar ou não uma coisa, né? Se o preço, às vezes a empresa a gente chegou à conclusão que a empresa é um negócio bom, tem alta rentabilidade, enfim, cresce, mas o preço não está muito legal, né? Então, a planilha vai ajudar nisso. E muitas vezes nem é necessário exatamente uma planilha, tá? O próprio Charlie Munger já falou, né, que ele particularmente não viu o Warren Buffett fazendo fluxo de caixa descontado, usando muito essas planilhagens, né? Esses cálculos mais, de certa forma, complexos. Então, nem sempre ele é importante, às vezes pode até atrapalhar, né? Muitas vezes os negócios bons, eles são tão evidentes ali que o investidor consegue chegar a essa conclusão sem a necessidade de uma planilha, né? Consegue chegar aí de outras formas, avaliando a rentabilidade do negócio, entendendo um pouquinho mais do setor, ou mesmo ali avaliando os múltiplos e também a gestão daquela empresa. A planilha é mais um complemento mesmo. E eu particularmente, assim, principalmente assim no início da minha jornada de investidor, eu usava bem pouco, não dava realmente muita atenção. Hoje eu uso um pouco mais, até porque a gente precisa de um pouco mais de complexidade aqui, né, de a profundidade, né, nas análises, enfim, e também para tomar decisões. Mas, assim, quem tem medo de planilha não tem problema
você não vai ser um péssimo investidor, por isso você nem às vezes vai precisar de uma planilha para investir. Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos. Sua estratégia de investimento é a mais consagrada na história. E-book Invista como Warren Buffett, disponível na descrição deste podcast. Quando a margem de segurança é pequena, vale a pena investir na ação mesmo assim? Ou o investimento se torna mais arriscado? Quanto maior a margem de segurança, maior a tendência de você ter um retorno futuro positivo ou muito positivo. Então, a tendência é que a gente sempre busque negócios que tenham uma margem de segurança maior, né? Eu não gosto de comprar negócios bem precificados, né? Se for para comprar negócio bem precificado, eu compro, sei lá, o Ibovespa lá e estou na média. Eu gosto de investir em ativos que eu acredito que tenham um potencial de valorização acima da média. E como consequência disso, são ativos que, na minha visão, têm margem de segurança. Inclusive, um dos títulos que acabaram ficando por de fora na hora da gente bolar o Invista com o Thiago era O Podcast Inteligente, inspirado no livro do Benjamin Graham, O Investidor Inteligente. Queria do Tadevaldo saber o que ele gostou mais naquele livro, quais foram os principais ensinamentos e o que ele poderia passar da obra do Graham para o investidor brasileiro em 2020 ou adiante, se você estiver ouvindo esse podcast mais para frente. Não, com certeza. O The Intelligent Investor, né, do Benjamin Graham, é um livro muito bom aí para quem, não diria quem está dando seus primeiros passos, porque ele acaba tendo, de repente, uma abordagem um pouquinho mais técnica em alguns pontos. Primeiros passos que eu digo é o quê? Aquele investidor que nunca, né, teve contato com ações, nunca teve contato com a renda variável e sequer começou a investir ainda, né? Então, para esse investidor até outras leituras fariam um pouquinho mais de sentido no primeiro momento, mas o investidor ali que, digamos, já passou um pouco dessa primeira fase, está indo para um estágio intermediário, querendo entender um pouquinho mais de empresas, de análise de margem de segurança, então um investidor inteligente com certeza uma leitura que vai agregar muito. Acho que apesar de ela ter sido publicada, acho que a primeira vez em 1949, né, ela é uma leitura que ainda se encaixa muito na realidade atual. Óbvio que alguns pontos ali, né, que o livro aborda muito da estratégia de Graham mesmo, sobre, né, aquela questão até do Graham gostava muito de comprar, né, abaixo do preço sobre o valor patrimonial, o PVPA, né? Isso naquela época poderia ter uma aplicação mais eficiente, né? Porque naquela época realmente de Graham, tempos mais antigos, até no início da trajetória do Buffett, a gente tinha um mercado com muito mais distorções, né? Mercados que, digamos, eram menos eficientes e muitas vezes os investidores, até porque tinha também questão de contexto de guerra, né? O mundo tinha acabado de viver guerra, crises econômicas aí sequenciais, enfim, todas aquelas incertezas, né? Mas o investidor, o fato é que ele tinha acesso a empresas, de certa forma, muito baratas, né? Tanto empresas sendo negociadas abaixo do valor de liquidação, abaixo do valor patrimonial, de certa forma, era teoricamente talvez um pouco mais simples, né, de achar barganhas. E os métodos do Graham, eles se encaixavam muito bem naquela época. Muitos deles acho que ainda se encaixam hoje, né? Ou mesmo os que a gente não tenha mais uma análise tão focada em múltiplos como preço sobre valor patrimonial hoje em dia, na prática ali a lição da margem de segurança fica, né? E muitos ensinamentos aí desse livro, principalmente na questão de abordagem, de análise, enfim, eu acho que continua fazendo total sentido aí para o investidor que quer ter aí sucesso no longo prazo, né? Eu vou deixar um espaço para o Felipe fazer uma pergunta para o Thiago. Você acha uma boa ideia, Felipe? Pois acho que podemos Pergunte aquilo que você sempre quis saber, mas teve vergonha de perguntar. Tire do fundo do seu coração aquela pergunta que ficou lá guardada para um momento que você tivesse frente a frente, entre aspas, com o Thiago Reis. Poxa, uma pergunta que eu tenho curiosidade de saber. O Thiago, uma vez ele me comentou, né, que um dos melhores cases que ele já investiu, um dos melhores investimentos que ele fez na vida, né, foi em Alpargatas.
eu queria entender, até para compartilhar um pouco com outros investidores aqui que estão nos ouvindo, o que ele analisou naquele contexto, ele viu em Alpargatas, como é que ele analisou até o que ele achou ali que teria de tão bom, né, num segmento de calçados, enfim, e por que Alpargatas em si, né, especialmente Alpargatas, que levou a ele a comprar e ter uma multiplicação bem relevante do capital ao longo dos anos. Cara, essa pergunta é boa e remete muito ao passado, né? Foi uma das primeiras ações que eu comprei lá em 2003, 2004. E nessa época, cara, as ações do Alpargatas eram negociadas a 4 vezes lucro. Eu estava no colégio ainda, entrando na faculdade. Quantos anos você tinha na época, Thiago? Eu, 17, 18, 19, essa época aí que eu comecei a comprar. Agora eu já tô com 34. Menino prodígio, hein? Mas assim, deu sorte, entendeu? Eu não era, eu era um aluno de colégio, iniciando na faculdade, não era um expert em ações, análise, valuation, nada disso, né? Eu olhava alguns indicadores básicos ali, como relação preço-lucro, o ROI, endividamento da empresa, e via que a empresa era rentável, não tinha dívida, tinha caixa, e estava barato. Basicamente isso. E se você for ver, quem fizer isso aí se dá bem, né? Olhando, fazer com arroz. Exatamente. Fazer o arroz com feijão bem feito. Às vezes é aí que tá o segredo, né? O segredo é não ter segredo. O segredo às vezes, é a simplicidade, né? Exato. Eu acho que foi isso aí que deu certo. Assim, obviamente que era um momento muito propício, né? Naquela época, se encontrar uma empresa a 4 vezes lucro é muito barato. Hoje em dia é praticamente impossível, né? Ou a empresa tem muitos riscos para estar valendo esse múltiplo. Então, foi um momento propício. Foi mais um momento propício do que uma grande clara evidência, cara. Eu reconheço que um dos melhores investimentos da minha vida foi feito basicamente olhando o múltiplo. Mas é por quê? Porque o mercado estava muito barato naquela época. Acho que hoje, nem nessa queda que a gente teve recente da Bolsa esse ano, as ações ficaram nesse patamar, né? Talvez uma ou outra só. E geralmente empresas mais, às vezes, problemáticas, né? Às vezes não é tão redondinha, né? Por exemplo, tu viu aí que a Alpargatas era uma empresa que estava gerando caixa, a empresa era rentável, crescia seus lucros e estava com 4 vezes lucro, né? Hoje em dia, geralmente, quando a gente vê empresa que está 4 vezes lucro, 5 vezes lucro, ou porque ela teve um evento não recorrente, ou porque tem uma tendência muito negativa, né? Que o lucro dela vai despencar, a empresa está com algum problema, né? E antigamente parece que tinha, então, né? Não só tão antigamente quanto na época do Graham, mas até ali 2002, 2003, acho que eu me lembro que, se eu não me engano, eu vi num jornal uma vez que a Souza Cruz estava negociando com relação sobre preço sobre lucro de 5, 6 vezes e um dividend yield de mais de 15%, era loucura, Ali né? a Souza Cruz, cara, lá em 2000, acho, 99, 2000, o José Serra era ministro da Saúde e começaram a botar imagens negativas no cigarro, né? Ah, eu lembro. Uhum. Hoje você vai na banca, vai querer comprar um cigarro e tal, tem aquela imagem, né, de tipo, cara, a criança, a pessoa, sei lá, fuma e perde o braço, né? Tipo, umas coisas assim, umas imagens até. Eram bem chocantes, né, até, né? Me lembro que tinha um cara que tinha, se eu não me engano, ele tava com a cara assim, meio sem uns pedaços do rosto, eu acho. Era uma coisa bem chocante mesmo, tipo. Umas coisas assim que nem se fuma crack acontece, os caras botam É, na capa, mas tudo bem. Né? A exato. regulação tem que entender o lado da regulação também, mas vamos lá. E daí, quando começaram a botar esse negócio, existia uma certa expectativa de que essas imagens iam chocar tanto os fumantes que eles iriam deixar de fumar, né? E pior que já tinha tido casos desses no exterior, né? Já se podia ter estudado, olha, ó, vamos voltar a falar de pesquisa, né? Já existiam países que fizeram essa regulação antes. E os resultados nesses países era que a queda não tinha acontecido. Então, eu acho que existiu um certo pânico com relação à indústria de cigarro, que fez com que as ações ficassem tão baratas que tivessem uma margem de segurança. Então, nessa época aí tinha muita ação de boas empresas baratas, não só Souza Cruz, Alpargatas, Itaúsa, 5 vezes lucro. Tinha muita coisa barata nessa época aí, na virada do século e tal.
E a economia brasileira foi bem também na década seguinte, né? De 2000 a 2010 foi bem. De 2010 a 2020 foi ruim, mas de 2000 a 2010 tivemos poucos choques. Então você tem ali uma ação barata, uma economia andando para frente, uma empresa que cresce acima de PIB, como era o caso da Alpargatas. Eu acho que você tem o combustível aí para ter uma valorização forte. Não, com certeza. Foi um período ali que eu, infelizmente, não investi essa época, né? Eu tinha o quê ali? 2003? Pô, eu tinha 13 para 14 anos. Mas eu lembro de ter visto já algumas notícias de jornal daquela época. Não quando eu era adolescente, mas vendo depois de adulto mesmo, ou um pouco mais velho, eu me lembro que quando eu analisei acho que eu vi uma lista, assim, uma tabela, né, com inúmeros múltiplos e as empresas e os yields também, né, os dividend yields daquela época. Eu pensei, nossa, imagina se eu tivesse o investidor que tinha, né, acesso àquelas oportunidades naquele momento. Mas lembrando também, talvez não fosse tão óbvio assim, né, porque acho que naquela época a gente teve a taxa Selic batendo mais de 20%, né, 18%, chegou até um pouco, acho que mais de 40%, até um pouco ali ainda no FHC, né. Então, pô, tu tinha, né, renda fixa, entre aspas, sem risco, pagando 30%, 40%, e uma ótima empresa ali pagando um yield de 15%, 20%, às vezes, conseguia, às vezes, isso eu acho. Então talvez não fosse tão óbvio, né, Thiago? Exatamente, né? Tinha essa questão do CDI, uma questão também de riqueza, né, de produção de recursos. As pessoas no Brasil tinham menos renda também, os empresários tinham empresas menos lucrativas, eram vários fatores. Então o cara pagava barato, mas naturalmente ele levava aí incertezas, né, bem relevantes pela frente. Felizmente aí o Brasil melhorou a produtividade, teve aquele boom das commodities, né, que ajudou muito o investidor que comprou Vale, comprou outras empresas, até Petrobras, né, teve um período bom, Gerdau, enfim. Mas geralmente é isso, até uma lição importante que fica. Muitas vezes o investidor, quando ele vai comprar, né, com margem de segurança, vai comprar com múltiplos baratos, muitas vezes ele vai comprar empresas que talvez tenham um pouco de incertezas aí pela frente, né, ou às vezes muitas incertezas, e aí o negócio não se torna tão óbvio, né, é por isso que muitas vezes eles estão baratos. Por outro lado, quando o investidor tem acesso aí a empresas que não têm muitas incertezas à sua frente, são empresas rentáveis e estão aí baratas, né, estão com múltiplos baixos e yields altos, ou até barato em outros modelos, né, de valuation. Então, pô, certamente o investidor vai fazer um bom negócio. Momentos atuais na bolsa que passamos, inclusive, principalmente no setor de tecnologia, nos mandam a seguinte pulga atrás da nossa orelha. Temos empresas como Apple e Tesla que continuam subindo, mesmo às vezes sendo consideradas caras, entre aspas. Como é que funciona essa margem de segurança para esse tipo de empresa? A margem de segurança ela acaba valendo para todo tipo? Entra em conflito essa ideia da margem de segurança com essas empresas que, putz, já tá caro, eu já tô achando caro aqui, mas continua tendo demanda, e o preço continua subindo rumo às alturas? Acho que tem duas coisas, Lucas. Primeiro, pode ser que o analista tenha feito uma análise não 360, né? Apple tá cara? Não, na minha opinião. Tá barata? Também não, hoje, mas há 2 anos atrás eu achava bem barata, apesar de ser uma empresa que valia quase $1 trilhão, né? Por quê? Porque ela era uma empresa que lucrava bastante. Então, é uma empresa que entregava crescimento. Então, é uma empresa que não estava tão cara. Então, acho que tem duas coisas aí. Primeiro, pode ser que o analista tenha feito premissas erradas. Isso acontece comigo, acontece com todo mundo. Até o Warren Buffett, né? O Warren Buffett comprou ações da IBM e não acertou, né? Tá aí, ó, premissa errada que o Warren Buffett utilizou para tomar a decisão dele. Se ele pode errar, todo mundo erra, né? Então, primeiro é esse assunto. O cara pode ter premissas erradas. As empresas de tecnologia, elas têm ganhado cada vez mais market share e acho que isso pegou muita gente de surpresa, né? Boa parte dessas empresas não me pegou de surpresa, outras me pegou de surpresa. E tem outra coisa, tem o timing, né? Que pode ir para o outro extremo, né? A gente já viu empresas que não têm nenhum respaldo de business model valer bilhões, né? Então, isso significa que quem comprou
fez um bom negócio, às vezes o cara deu sorte, entendeu? A bolha da internet, o cara comprou lá uma ação de uma empresa que comprou Netscape no IPO, ganhou dinheiro durante um tempo e depois o business model estava falido. Né? Se o cara não comprou na mínima e vendeu na máxima, não fez um bom negócio. Né? E eu acho praticamente impossível você tentar surfar isso. Não, vou entrar nesse negócio que nem é tão bom, mas vou comprar na mínima e vender na máxima. Cara, não conheço ninguém que construiu riqueza assim. O que eu acredito é, compre negócios que ao longo do tempo estão crescendo seu patrimônio, estão distribuindo cada vez mais caixa, estão gerando cada vez mais caixa. E eu não gosto muito de entrar nesse jogo de compre na esperança de vir alguém pagar mais caro amanhã. Pode acontecer que dê certo, né? Pode acontecer que dê certo, mas é muito arriscado e a longo prazo você vai perder. Antes de terminarmos esta edição, quero saber de literatura. Falamos de The Intelligent Investor, o investidor inteligente, mas existem outros livros que abordem esse tema da margem de segurança de forma que mudaram a vida de vocês na sua trajetória como investidores? Cara, tem um livro que chama Margem de Segurança, em inglês Margin of Safety, do Seth Klarman, que é um gestor aí respeitado. Obviamente esse livro tá esgotado, mas quem procura acha. Isso aí tá de volta. Vamos terminar? Comece o dia com o que realmente importa. Morning Call Suno Research, o boletim diário de quem respira o mercado. De graça no link da descrição. Vamos finalizar esta edição do Invista com o Thiago. Eu sou Lucas Goldstein, estou com o Thiago Reis, mas primeiramente vamos dar o nosso adeus, o nosso agradecimento, o nosso abraço ao Felipe Tadvold. Mas de qualquer forma, eu agradeço aí a todos que nos ouviram aqui. Espero que tenha agregado bastante. Agradeço aí ao Lucas por dar essa oportunidade, ao Thiago pelo ótimo bate-papo, e a gente se vê aí em oportunidades posteriores. Lembrando que se você tem uma sugestão de tema para falar com a gente, eu sou Lucas Goldstein, você pode me encontrar nas redes sociais, principalmente no Instagram, e você pode falar também com o Thiago Reis, que está comigo, fundador da Suno Research, a estrela deste podcast. Thiago Reis, muito obrigado pela presença. Obrigado a todos pela presença, sempre um prazer enorme fazer esse podcast com você, Lucas. Obrigado, Felipe Tadvold, e a gente se vê toda quarta-feira aqui no podcast Invista com o Thiago. Até semana que vem.